Bom, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa reunião do grupo de estudos, né, da ABC2 Manaus. Temos aqui o nosso líder, Saulo Saifer, né? No dia de hoje, nós temos um convidado muito especial, que é o Joel, né? Mas daqui a uns minutinhos a gente vai apresentar esse jovem, ou melhor, ele vai se apresentar. Mas, primeiramente, nós queremos dar boas-vindas, né, a cada um de vocês, né, que agendaram esse momento para nós fazermos uma reflexão, né? O objetivo é que nós façamos um debate, né, possamos realmente comentar aqui a respeito desse conteúdo tão importante, né, que é sobre ciência e religião. Então, nós vamos dar continuidade, né? Nós fizemos um estudo no mês passado sobre ciência e religião, explorando uma relação, né? Nós vimos o quanto é uma relação complexa, né? Tanto a ciência como a religião são forças intelectuais, culturais, que envolvem uma complexidade, né? Não existe uma única concepção de ciência nem de religião, e também não existe nenhum único modelo, né? Então, a gente viu aqueles 4 modelos, né? Do conflito, da independência, do diálogo e da interação, e hoje nós vamos dar continuidade, tá? Então, a gente espera que realmente vocês participem do debate. Então, sejam todos muito bem-vindos, e nós vamos iniciar, né, com uma oração. Geralmente, o Saulo, ele pede para alguém orar, né? Então, como hoje eu e a Suzana estamos à frente, né, da direção, e claro, com o nosso convidado especial, então a gente vai pedir para o Saulo fazer essa oração. Jesus, me dá agora aquela palavra do Haroldo. Vamos orar, então. Pai Celestial, muito obrigado por nós estarmos aqui reunidos, Senhor, cada um agendando esse momento para poder te adorar por meio desse estudo. Pedimos que o Senhor venha estar abençoando a cada um dos presentes, aqueles que por alguma razão não vão estar conosco. Pedimos que o Senhor venha estar dando palavras de sabedoria, entendimento, amor e responsabilidade por meio do Joel, Senhor. Que o Senhor também abra os nossos corações para entender, nos dá, Senhor, direção para poder argumentar e para podermos aprendermos juntos, Senhor. Humildade para ouvir e autonomia para pensar. Pedimos também pelos diversos grupos da ABC, Senhor, em todos os cantos do Brasil que estão fazendo essa mesma reunião em momentos diferentes, em temáticas diferentes. Que o Senhor venha trazer cada vez mais pessoas comprometidas com a Tua palavra, dentro de várias esferas que o Senhor tem colocado neste mundo. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de passar a palavra para a Suzana, né? Nós estamos juntas aí, né, nessa organização. Então, vou passar a palavra para a Suzana e depois ela vai passar a palavra para o Joel. Antes de eu fazer a introdução, Saulo, tu quer dar os avisos? Como é que está a proposta? Temos poucos avisos, né? Os nossos avisos é que na semana que vem nós vamos ter a palestra, eu vou estar publicando para vocês o banner. Convidamos o Dr. Tiago Garbos, do Teolab, né, o coordenador geral. Ele vai estar fazendo uma palestra sobre o contexto dos criacionismos, né? Um tema bem interessante, e só que com um título mais charmoso. Esse eu falei é o título mais vulgar, vamos dizer assim, né? E vai estar conosco, né? A gente ficou muito feliz com o aceite do convite. E também, né, nós fizemos um propósito de poder abençoar com a inscrição de um curso do Pedagogia Cristã, né? E a abençoada está entre nós, foi a professora Kelly, né? Ela manifestou interesse em fazer o curso, né? Inclusive, ela me disse que já começou a assistir já algumas aulas, né? Então, nós ficamos muito felizes, Kelly, como grupo, de poder ter abençoado, e esperamos que esse curso abençoe a sua vida, a sua visão, e também que você possa depois falar aí umas coisas muito boas para a gente aprender com você, né, que a gente é professor, mas quem é realmente professor sabe que nunca esgota, sempre está aprendendo, né? Você gostaria de falar uma coisinha rápida sobre esse curso, rapidinho, se puder? Eu vou ser bem rápida mesmo, mas obrigada também, fiquei muito grata pela bênção, né? Na verdade, comecei mesmo assistindo na quinta-feira a primeira aula, né? Que já chamou bastante atenção a perspectiva teológica pedagógica, né? Então, é algo que está me chamando atenção e eu estou gostando muito e espero também
corresponder, e, enfim, está sendo muito bom, porque como eu já venho da licenciatura, né, então acaba que precisa um pouco dessa pegada cristã mesmo, e eu achei muito interessante a ideia de trabalhar não só a educação cristã, mas ser um educador cristão, né, então tá martelando algo que é bem provocativo. Então, muito obrigada, Saulo, e a todos que estão nessa empreitada. Boa tarde. Era isso só, Suzana, obrigado. Bem, existe uma proposta, né, que é uma proposta mais que a gente já vem acostumado, que é a proposta mais tradicional, que é sempre a gente ter uma exposição e, a partir da exposição, a gente fazer os comentários, né? O Joel, eu perguntei para ele durante a semana se ele tinha alguma ideia. Daí ele disse, não, eu deixo com vocês. Daí eu instiguei ainda um pouquinho mais, perguntando assim, sim, mas qual é uma aula que você tem gostado, uma aula dinâmica, né? E ele citou o seguinte, olha, eu gosto muito quando há primeiro uma discussão e depois a apresentação. Então, eu estava falando com a Cris um pouquinho logo no início, que isso faz parte hoje das metodologias ativas, que é justamente a sala de aula invertida, né? Onde o aluno traz o conteúdo já elaborado e esse conteúdo é reprocessado na sala de aula. Então, quando a gente olhou os tópicos, a gente viu assim, a gente poderia até ter ajudado mais o Joel se a gente tivesse feito uma distribuição, né? Ela até citou o Haroldo, por exemplo, da área da física, poderia ter contribuído. Agora a gente vendo aí o Daniel, né? Então, poderíamos até, de repente, feito uma interlocução. Mas nada impede que isso seja feito agora, um momento prévio, sabe? Aquela coisa assim, o que ele instigou no capítulo. Então, a gente poderia abrir essa fala agora, a partir dessa invocação, né? O que te instigou, o que te chamou a atenção nesse capítulo, que é um capítulo, como a gente já citou, um capítulo histórico e bastante denso. Isso é uma pergunta, e uma pergunta que requer resposta. Com exceção do Joel, que não pode ainda falar. Depois ele vai falar tudo o que ele achou do capítulo. Haroldo, você conseguiu dar uma reolhada? Já que não tem ninguém se manifestando. Liga seu microfone, Haroldo. Liga seu microfone. Eu estou procurando qual é o capítulo. É o capítulo 2, tá? Sim, é isso mesmo. O capítulo 2, ele está a partir da página 42, e ele faz uma abordagem histórica, ele faz de novo, o levantamento sobre a guerra entre ciência e religião, a falácia essencialista sobre ciência e religião, fala um pouco sobre mitos, e depois ainda a importância da interpretação bíblica, eu achei bem interessante, emergência da síntese medieval, Copérnico, Galileu e o sistema solar, que daí a gente pensou em você, que você teria alguma coisa legal, ou o Daniel também, vai trazer aí em relação ao Copérnico, que foi justamente também o trecho do podcast que eu selecionei, Newton, universo mecânico e o deísmo, é um outro aspecto, um outro ponto que ele traz. Eles são praticamente 50 páginas, né? Darwin, as origens biológicas da humanidade. E daí, nessa idade, tem o cristianismo, o criacionismo da Terra Jovem, design inteligente, criacionismo da Terra Antiga, o Big Bang, novos insights sobre essa questão da origem. Daniel também, enquanto o Haroldo se encontra, se quiser fazer sua contribuição. Não, Suzana, é o seguinte, esse capítulo eu li faz meses, né? Porque eu estava me preparando para um dia, né? E então faz meses, mas foi o capítulo que mais me chamou a atenção, porque eu não sabia da natureza da problemática do Galileu com a igreja da época, né, a Igreja Católica. Eu não sabia o que motivou a ação tão dura, tão forte com respeito a um cientista renomado da época, né? Por que a igreja agiu desse jeito com ele, né? Ele não apenas teve que se contradizer, né? Como também
depois ficou preso em casa o resto da vida, né? Ficou em prisão domiciliar. O que esse homem fez de tão sério, certo? Para terem quase que ele morre, né? Quase que ele vai para a fogueira, né? E aí eu nunca tinha visto, né? Qual foi o real motivo. Então, para mim foi uma coisa muito nova e vi o quanto a gente aqui no Ocidente, de certa forma, a gente pega fragmentos de histórias complexas, né, que aconteceram na Europa, principalmente em períodos turbulentos, e pronto, já acha que aqueles fragmentos ali é toda a verdade. E ensina, né? Então, há uma divulgação baseada nisso, é famosa, né, a questão da problema do Galileu com a igreja, mostrando assim que é o maior exemplo, né, da dificuldade da ciência com a religião. E eu fiquei assim, né, pasmo de ver quantas vezes eu tentei até dar alguma interpretação para esse assunto, mas sem dados, ou sem essa visão, tá certo? Que eu acho que um pesquisador sério na Europa, tá certo? Tem muito mais do que a gente, né? Mais ampla do que a gente. Gostei demais desse capítulo aqui, mas eu confesso que as perguntas eu esqueci. Ok. Quem mais leu o capítulo aí durante a semana e que queira trazer? Eu gostaria de sugerir um ponto na página 48, Suzana, se você me permitir, né? Que me chamou muito a atenção, né? É a indicação que o modelo do conflito de fé e ciência, ele foi desenvolvido recentemente no século XIX, que ele coloca aqui na era vitoriana, um grupo de intelectuais, profissionais emergentes, queriam remover o grupo religioso que não era profissional, né? Que eles chamavam de cientistas armadores, né? Então, uma das estratégias de fazer isso era justamente fazer essa estratégia elaborada de colocar fé contra a ciência como uma arma narrativa para cada vez mais reduzir a influência e a posição de honra que eles tinham, né, no século XVII. Aí, no século XIX, realmente foi drástico, né, a queda desses profissionais, né. E aí, eu conversando com outro professor, ele me disse que na América do Norte, esse modelo do conflito ele foi repaginado por uma profecia da profetisa do Adventismo, né, a Ellen White. E aí, boa parte dos calvinistas, eles se apropriaram da narrativa que ficou muito popular nos Estados Unidos por meio do Adventismo, né, e desenvolveram, só que agora pela parte evangélica do conflito, né. Esse do século XIX foi pela parte, vamos dizer assim, dos cientistas profissionais. Então, a mesma, né, uma narrativa muito semelhante, promovida pelos dois lados. Mas aí o que tu está se colocando é que a White ela tenha reforçado esse posicionamento de conflito? Ela popularizou por meio da profecia nos Estados Unidos. Olha que interessante. Entendeu? Os cientistas, eles não tinham esse posicionamento, né? Então, a Ellen, ela fez a popularização nas igrejas adventistas, que popularizou em outras denominações, como as calvinistas. Elas aderiram a esse discurso. Então, pelo lado religioso das igrejas, a narrativa do conflito no século XX foi dessa origem, vamos dizer assim, a sua radicalização. E na ciência, no século XIX, por meio dos cientistas britânicos. Ok. Mais alguém? Eleonora? Que a gente fez um levantamento no encontro passado, praticamente todos tinham um livro, né? Então, conseguiram dar uma olhada no livro para que pudesse fazer uma colocação? A gente não quer forçá-los, mas seria bem interessante. José quer falar alguma coisa? Scarlett? Senão a gente vai... Oi, Susana. Não, acabei de colocar aqui no chat. Confesso que essa semana eu não peguei no livro. Por isso que eu tô caladinha aqui. Ok. Eleonora, a gente não está te ouvindo. Tenta sem microfone, Eleonora, que não estamos te ouvindo.
Eu ouvi a Leonora, ela apareceu, ela falou. Foi? Para mim não. Foi. Está tendo um delay muito grande aí, alguma coisa, mas ela disse que já pôs no chat. Tá. Não, ó, quem falou foi a Scarlett. A Eleonora está falando aqui e o microfone dela está ligado, mas mesmo assim ela não a ouço. Suzana, eu creio também que a forma, dependendo como o Joel vai fazer a exposição, né? Vai. Enquanto ele estiver fazendo a exposição, a gente pode estar fazendo aí a interação, o diálogo, né? Eu até Eleonora teria está escrevendo no chat, daí melhor, e daí a gente já passa para o Joel, então. Não, eu até teria algumas coisas para destacar, mas eu quero primeiro ouvi-lo. Então, Joel, manda a bala aí. Beleza. Então, já vou estar aqui, pessoal. Boa tarde para todo mundo que chegou aí. Vou estar iniciando aqui a apresentação. Boa tarde. Minha câmera está bem ruim, meu sinal, mas acho que vai dar tudo certo. Vou estar iniciando aqui. Está aparecendo a apresentação? Ainda não. Aquela hora agora está entrando. Ok, já. Beleza. Tá aí. Então, nós estamos agora estudando, né, esse livro, Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo, do Alistair McGrath. E tá aqui, né? Vou dar uma lida em cima do capítulo 2, alguns marcos históricos. Esse livro, né, ele vai trabalhar mais em cima desses 4 pontos históricos, né? Temos aqui Copérnico e Galileu na parte superior esquerda, que se trata ali dos debates astronômicos do século XVI e do início do século XVII. À direita e superior temos o Newton. Aí a gente vai trabalhar em cima da cosmovisão newtoniana do final do século XVII e durante o século XVIII. E o terceiro aqui embaixo, Charles Darwin, bem conhecido, toda a controvérsia darwiniana. E o Einstein tá mais aí ilustrativo mesmo, né, para representar os avanços cosmológicos que tivemos no século XX. E teve muitas pessoas em cima, né, trabalhando. Aí esse capítulo, como já foi comentado, ele traz mais uma abordagem histórica sobre essa relação de ciência e religião. Aí vem a pergunta, né, por que estudar história? O Alistair McGrath, né, ele coloca essa frase que eu achei muito interessante. Qualquer discussão sobre a relação entre ciência e religião hoje tornou-se problemática pela influência persistente de controvérsias passadas. Em qualquer discussão que você tiver atualmente, né, sobre qualquer relação entre ciência e religião, ciência e fé, vai ser, querendo ou não, vai ser puxado. O caso de Galileu, que é sempre transformado num embate entre... tentam transformar em uma discussão que foi um debate entre a ciência e entre a fé, entre os fatos e o misticismo, né? É como se tenta resumir todas essas discussões, que nós sabemos que foram muito mais complexas do que realmente é mostrado. Costuma ser apresentado sempre de uma forma muito estereotipada. Então faz muito sentido, sim, nós estudarmos o que aconteceu, a forma como aconteceu, porque o passado diz muito sobre como é que funciona hoje, né? Como é que é o funcionamento da academia hoje, como é que é esse diálogo, essa comunicação atualmente. Então, carrega uma importância muito grande nós estudarmos. Inclusive, né, como foi citado, né, a falácia essencialista, né, que vou comentar depois, que se trata também de um desses problemas de querer estereotipar tanto a ciência como a religião e querer resumir isso. E é uma coisa muito comum até mesmo na própria academia hoje em dia. Então, temos o primeiro ponto, né, que é inventando a guerra entre ciência e religião. Mas antes eu quero citar esse autor, eu achei muito interessante, né? Segundo John Hadley Brooke, ele é um estudioso de Oxford. O estudo sério descreve que a relação entre ciência e religião, esqueci o M aqui, não descreve, que a relação entre ciência e religião no passado, como
extraordinariamente tão rica e complexa que teses gerais são difíceis de sustentar. A verdadeira edição acaba sendo a complexidade. Então temos que tomar cuidado com trabalhar com estereótipos ou resumos muito exagerados. Inventando a guerra entre ciência e religião. Em todo o mundo, o avanço científico inevitavelmente envolvia confronto com a cultura da época. Isso aqui eu achei muito interessante, uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, que é comum nós que fomos aqui mais colonizados pela Europa, né? Nós temos esse pensamento que a ciência sempre se opôs ao cristianismo, à fé no Deus cristão. Mas ele citou aqui outros exemplos. Para o matemático e astrônomo árabe Omar Khayyam, estou aqui lendo na página 45, a ciência era uma rebelião contra as restrições intelectuais do Islã. Para os cientistas japoneses do século XIX, a ciência era uma rebelião contra o feudalismo persistente de sua cultura. Para os grandes físicos indianos do século XX, sua disciplina era uma poderosa força intelectual dirigida contra a ética fatalista do hinduísmo. E na Europa ocidental, o avanço científico inevitavelmente envolvia confronto com a cultura da época, com a cultura da época, incluindo seus elementos políticos, sociais e religiosos. Então, como o Ocidente foi mais dominado pelo cristianismo, nós temos mais essa cultura cristã e nós temos essa percepção de que, na verdade, a ciência está se levantando contra o cristianismo. É pelo menos a narrativa dominante. Mas o Alistair McGrath citou muito bem aqui que, de fato, a verdadeira tensão está entre a inovação científica e o tradicionalismo cultural. Ou seja, quando nós vemos a ciência, quando ela parte, a ciência trabalha em cima dos seus próprios pressupostos, ali da metodologia científica, dos seus estudos, suas teorias, suas análises. Então, quando nós colocamos a ciência no ambiente de qualquer cultura, ela vai querer ela vai se mostrar como uma oposição a qualquer tradição que já tem suas pressuposições, que já tem suas tradições, sua cultura. Então é normal que de certa forma é um pouco normal que isso aconteça. Mas obviamente para nós, até hoje é comum nós escutarmos que o cristianismo é o principal opositor da ciência. Aí como começou essa guerra? Aí temos aqui primeiro, né, a falácia essencialista. Mas eu gostei muito, em relação a essa pergunta, né, como começou a guerra? Nós temos, né, foi citado aí, como o professor Saulo citou, como no século XIX se trata de uma coisa muito mais recente. Toda a discussão que tenta transformar em uma dicotomia, como se estivesse nos dois lados da mesma moeda, assim, ciência discutindo e a religião estando desse lado, sempre é apresentado, né, como os fatos contra a fé e contra o misticismo. Isso surgiu muito mais recentemente, nos últimos 2 séculos. O Alistair McGrath citou 2 livros, o History of the Conflict Between Religion and Science, né, a história do conflito entre ciência e religião, de John Draper, e a guerra entre a ciência e a teologia na cristandade. Isso é lá de 1896, esse livro. Nesses livros, eles foram bastante citados, muito usados, onde eles contam muito a história, basicamente isso, eles contam a história da ciência e também a relação dela com a religião. E eles acabam sendo livros muito estereotipados e também contam muitas histórias, e muitas delas nós sabemos que nem sequer são verdadeiras. Muitas delas são ou adulteradas ou até mesmo forjadas completamente para trazer uma aparência de sempre dicotômica dessa relação entre ciência e religião. Daí que vem a ideia do conflito, né? Resumir, na semana passada, né? Ou melhor dizendo, na última reunião, se falou, né, das 4 formas de relacionamento, né, que nós estudamos: o conflito, a independência, o diálogo e a integração. Quando nós pegamos esses estereótipos da ciência e da religião e nós queremos resumir ele como se eles houvessem apenas em conflito, nós perdemos muita coisa, nós perdemos muita história dessa relação. Não houve apenas conflito, houve muita integração, houve muita cooperação, como ele apresenta aqui nesse capítulo. Inclusive, ele cita aqui, né, autores que tentam criar essa dicotomia.
nessa parte da falácia essencialista. O que seria essa falácia essencialista? É quando ela pega o aspecto fundamental assim das duas áreas e tenta trabalhar nos estereótipos. Então ela pega o caso de Galileu Galilei e da Igreja Católica aí na Itália. Toda essa controvérsia entre os dois não pode ser resumido em ciência e religião, entre ataques entre a fé e o estudo científico. Na verdade, não. Há todo um processo muito mais complexo por trás, como foi citado ali no início, né? É todo um desenvolvimento que existe em cada uma dessas discussões. Existe parte política, existe parte política dentro da igreja, né, das instituições, existe com certeza a discussão das interpretações bíblicas e existe o debate científico em si, que realmente houve, né, a discussão científica entre Galilei e os clérigos que eram mais a favor do geocentrismo de Ptolomeu. Então, aqui falando sobre a falácia essencialista, ele cita um autor aqui que é autores que são hostis à religião, né? Aqui ele cita o geneticista de Chicago, Jerry Coyne. A religião e a ciência estão envolvidos em certo tipo de guerra, que ele está citando. Uma guerra de entendimento, uma guerra sobre se deveríamos ter boas razões para o que aceitamos como verdadeiro. Eu vejo isso como apenas uma batalha em uma guerra mais ampla, uma guerra entre racionalidade e superstição. Religião é apenas um certo tipo de superstição. Outras incluem crenças em astrologia, fenômenos paranormais, homeopatia e cura espiritual. Mas ela é a forma mais difundida e prejudicial de superstição. A gente percebe que esse é um trecho, um argumento completamente falacioso, de querer tratar, olha, a guerra entre ciência, a relação entre ciência e religião é uma guerra, é uma batalha ferrenha entre a racionalidade e a superstição. É claro que ele está trabalhando em cima de uma falácia, né, que é o que nós chamamos aqui de falácia essencialista. A importância da interpretação bíblica. Achei muito legal isso aqui. Como também já foi citado, né, um pouco desse capítulo. Quando se fala da interpretação bíblica, aí existe, de fato, essa discussão. Em todos esses casos, eu acredito, né, que os 4 que nós vamos citar aqui, tanto os debates astronômicos, como de Newton e a controvérsia de Darwin, e também os desenvolvimentos cosmológicos. Em todos eles, há a questão da como que a Bíblia vai dialogar com essas descobertas, com essas inovações. Inclusive tem aqui, né, a Bíblia, seu conteúdo, as controvérsias que gerou, estou citando aqui na página 55, a importância da interpretação bíblica. Seu papel cambiante enquanto autoridade e, mais importante, a nova maneira pela qual foi lida pelos protestantes desempenhou um papel central no surgimento das ciências naturais no século XVII. Existe também um grande debate em cima da interpretação bíblica que nós damos em cada uma dessas controvérsias. E é uma coisa que não surgiu no século XVI, não surgiu no século XVII. Nós vemos desde a patrística, desde os pais da igreja, o próprio Agostinho falando, né, sobre o princípio da acomodação, que a revelação de Deus é acomodada aos seus ouvintes, à época específica a qual ele está revelando. Então, existe um amplo espaço para interpretação. Precisamos investir pesado aqui na hermenêutica, na exegética, para que nós possamos realmente trabalhar na interpretação bíblica. Nós não podemos cair nos extremos cair no fundamentalismo de acreditar na literalidade completa da Bíblia, que aí já é um erro muito claro, e também o erro de cair completamente no liberalismo teológico. São dois extremos que nós precisamos fugir, analisando, fazendo uma interpretação honesta do que o texto está dizendo, do que o texto quer dizer e do que o texto se propõe a dizer. Nós debatemos muito sobre isso também estudando o livro, né, do John Walton, O Mundo Perdido de Adão e Eva. Recomendo muito. Inclusive, existe o livro do Paulo On, né, e Deus falou na língua dos homens, que tu fala sobre o Antigo Oriente Próximo, e também ele cita o John Walton. John Walton é uma referência, né, nesse quesito da interpretação bíblica, principalmente ali do Velho Testamento, principalmente de Gênesis. Então, trabalhando aqui em cima da interpretação bíblica, nós não podemos rejeitar simplesmente, descobrimos que uma nova descoberta científica, então a Bíblia está errada, a gente só rejeita. Não. Nós temos que compreender o que a Bíblia se propõe a dizer e buscar entender como é que ela se integra com a realidade. É aquela analogia dos dois livros, né, da realidade que nós vemos.
Existe a revelação especial e a revelação natural. Ou seja, existe a revelação que Deus revela a todos, que é a própria criação de Deus. A própria criação revela a glória de Deus. Então, quando nós estudamos, estamos trabalhando, estamos observando, estamos aprendendo sobre as obras do Criador. Então, nós não podemos simplesmente rejeitar e também não podemos dizer simplesmente que está errada a ciência. Nós temos que saber interpretar. Essas duas revelações simplesmente não podem entrar em uma contradição clara. Senão, nós temos que rever a nossa visão. Se aparentar haver uma contradição, nós temos que rever ou a nossa interpretação dos fatos ou a nossa interpretação da própria revelação da Bíblia. E provavelmente nós erramos um dos dois. Aí ele também trabalha aqui em cima da Idade Média, né? Existe um mito muito comum que diz que inclusive está lá no livro, Mito sobre Ciência e Religião, que tem na ABC2 esse livro. Fala sobre a ideia da Idade Média ser tratada como anos de trevas para a ciência, onde não podia haver inovação, onde a igreja proibia a todos de fazer ciência, de estudar, quando na verdade nós sabemos que a própria interpretação, que a própria busca científica era uma atividade para poucos. Nós sabemos como o capitalismo não estava desenvolvido, havia pouca riqueza e havia muita pobreza. Então, na prática, as pessoas não se interessavam muito pelas ciências, que são práticas que costumam haver apenas em ambientes de maior prosperidade. Quando chega um certo nível de prosperidade, nós podemos começar a buscar responder perguntas essenciais, perguntas da nossa curiosidade última, né? Então, os únicos cientistas, quase todos os cientistas da época da Idade Média eram clérigos, pelo menos ali na Europa, né? Obviamente, existem outras partes do mundo, ali na Ásia, na Grécia, onde muito antes já havia um desenvolvimento científico, filosófico, em cima dessas perguntas últimas, dessa curiosidade. Então, não é uma coisa que é inventada aqui na Idade Média. Mas nós não podemos também ser simplistas quanto a busca científica que realmente houve na Idade Média. Houve muitos avanços. Inclusive, ele cita aqui vários pontos. Copérnico, eu vou logo passar aqui para o nosso primeiro caso, que nós vamos estudar hoje, né? Os debates astronômicos do século XVI, do século XVII. Nós temos aí Copérnico e nós temos Galileu. Quando nós trabalhamos em cima dos dois, né, existe no senso comum e até mesmo na academia é muito comum existir quase que uma conclusão, né, que eles foram cerceados da liberdade, foram calados porque queriam falar a verdade, porque queriam expor a ciência que a igreja era contrária. É claro que existe algo muito mais complexo que isso. Não estou negando que possa ter havido, com certeza, um cerceamento, um cerceamento de liberdade devido à ciência. Mas nós não podemos resumir, nós não podemos trazer a falácia essencialista para cá, para esse estudo. Nós precisamos fazer uma abordagem histórica que seja mais honesta e sincera com que realmente os fatos se apresentam. Quando nós falamos aqui da controvérsia de Copérnico e Galileu, nós temos que lembrar como era o pensamento científico da era da Idade Média. Não havia um debate antes disso. Era simplesmente aceito a hipótese de Ptolomeu e também de Aristóteles, né, que foi muito influente, principalmente ali após Tomás de Aquino, que trouxe muito de Aristóteles para a Idade Média, para a igreja como um todo, para o pensamento científico. Quando eles trabalham em cima de Aristóteles tem um pensamento filosófico bem desenvolvido, mas ele tem muitas limitações em suas pressuposições, né? Por exemplo, ele acreditava no universo eterno, ele acreditava que tudo que existe sempre existiu e para sempre existirá. Então, ele tinha muitas pressuposições na sua filosofia e em seus pensamentos. Mas eles eram praticamente... Era o que todo mundo acreditava. Esqueci a palavra agora, mas era de comum acordo, né? As ideias de Aristóteles nesse tempo. Então, quando nós temos Ptolomeu apresentando a ideia da Terra no centro, do geocentrismo, todos os planetas girando à sua volta, o Sol girando à sua volta, e em círculos, e dentro desses círculos tem outros círculos, né? O que esse modelo de Ptolomeu traz?
para a igreja, olha, isso aqui idealizou o que Aristóteles já dizia. Aristóteles acreditava na ideia dos céus perfeitos, né? Que isso vem também de Platão, a ideia do mundo das ideias, do mundo real. Ele via que existia aqui a Terra, onde, feito da matéria corruptível, mas acima dos céus havia o éter, né? Todo o espaço era composto pelo éter, que carregava a perfeição. E eles viam os círculos como a circunferência perfeita ali, como um símbolo da perfeição que Aristóteles pregava. Então, é por isso que o modelo de Ptolomeu se encaixou tão perfeito nessa mentalidade da época. Ele trazia o que eles já acreditavam, né, na perfeição dos céus, nos círculos perfeitos dos astros. Só que, a partir do momento que foi se desenvolvendo a ideia de Ptolomeu, foi se fazendo observações mais detalhadas, mais claras, o que aconteceu? O modelo de Ptolomeu foi se adaptando e foi ficando cada vez mais complicado. Havia os círculos das órbitas e dentro desses círculos os círculos onde os planetas giravam, ficava bastante complexo toda essa mentalidade. Estava ficando já estava ficando insustentável todo o modelo de Ptolomeu, de tanto complexo que estava ficando. Não dava para manter a perfeição dos círculos ali para sempre. Então, foi que Copérnico começou suas observações e ele desenvolveu seu modelo heliocêntrico, inclusive é chamado de modelo copernicano. Ou seja, a partir de agora, ele desenvolveu a ideia de que o Sol estava no centro. E a partir do momento que o Sol ficava no centro, tudo ficava mais claro. Toda a estrutura do sistema solar ficava mais idealizado, ficava mais até mesmo elegante, mais apresentável. E fazia muito mais sentido do que acreditar na mentalidade no sistema de Ptolomeu. Então ele coloca o Sol no centro e a Terra girando com os outros astros ao seu redor. É claro que houve uma certa resistência, não apenas porque era contra o que a igreja pregava, mas porque quebrava toda a mentalidade, até mesmo filosófica, que a Idade Média estava carregando, que os cientistas, que o clérigo da época carregavam. E também mexia com a interpretação bíblica. Aqui nós temos os primeiros embaixos, né? Tanto com Copérnico quanto com Galileu, foi citado, por exemplo, o caso de Josué, quando ele ora e o sol para. Como é que Copérnico pode estar certo? Como é que a Terra pode estar girando ao redor do Sol, se é o Sol que parou e não a Terra, né? Como é que nós podemos lidar com isso? Da mesma forma, Galileu já veio depois de Copérnico, também trabalhou, fez muitas observações astronômicas. Galileu já é ali no século XVIII, né? No início do século XVIII, acredito que no final do século XVII também, onde ele também questionava ainda mais a perfeição, o éter, a perfeição dos céus que havia na mentalidade aristotélica da época. Por quê? Porque ele viu que a Lua não era perfeita. Para Ptolomeu, para Aristóteles, a Lua ela era lisa, perfeita, sem nenhuma ondulação, nenhum buraco. Como qualquer outro astro, tinha que ser perfeito. Mas ele observa a Lua e vê o quê? Crateras. Ele vê que a Lua tem muitas crateras. Ele vê o que mais? Que ele observa muito mais dificuldades. O próprio Galileu observava as manchas do Sol. É claro que não era ideal que ele tivesse observado, né? Por isso que ele ficou cego. Mas as suas observações mostraram que havia muita matéria corruptível também nos céus. Isso mexia muito com a mentalidade da época. A gente não pode querer resumir isso no pensamento religioso, mas era também a tradição científica. Era na mentalidade da tradição científica que eles estavam mexendo. Eles estavam mudando completamente. Então, Galileu também propaga ali o heliocentrismo. E o caso de Galileu é muito mais complexo, porque ele se envolveu muito mais, né, com a questão do clérigo. Nós vemos Copérnico, ele era muito mais discreto. Inclusive, se não me engano, sua principal obra só saiu pós-mortem, apenas depois que ele já tinha falecido. Galileu, ele já foi mais ativista desse modelo. Ele era amigo de clérigos, inclusive ele era amigo ali do preferido para ser o Papa, né,
da época, em Roma. Então, Galileu tinha maior esse relacionamento. Inclusive, muitos clérigos estavam de acordo com as ideias dele. Não foi um contra todos, né? Houve verdadeiramente um debate científico. Quando nós vemos Galileu, ele era amigo do Papa, ele entrou em muitas discussões, tanto teológicas sobre a interpretação bíblica, se era possível encaixar o heliocentrismo na Bíblia, como também científicas, porque Galileu também não conseguiu resolver toda a questão científica do heliocentrismo. Existe, por exemplo, a questão do movimento dos astros, deixa eu tentar explicar aqui de uma forma bem simples. Existe uma questão que é chamada de paralaxe estelar. A questão que Galileu não conseguiu resolver nessa época foi a questão da paralaxe estelar. O que significa isso? É o movimento. Se eu tiver dois objetos aqui na minha frente, aqui um na frente do outro, eu me movimento para o lado, eu tenho a impressão que eles estão a uma certa distância. Eu me distancio deles, eles já estão a outra distância. Conforme eu for me movimentando, a minha visão desses dois objetos vai mudando, porque eu sou o referencial e estou mudando minha posição. O que o clérigo da época, que era geocentrista, afirmava era o seguinte: como é que a Terra pode estar se movendo ao redor do Sol, se movendo no universo, se as estrelas não estão se movimentando? A impressão que nós temos é que nós estamos aqui parados e todas as estrelas estão paradas ao nosso redor. E apenas os planetas estão se movimentando ao nosso redor. Essa era a questão da paralaxe. Galileu não conseguiu observar, porque realmente é uma coisa muito, muito pequena para se observar. Só foi se observar essa paralaxe muitos anos depois, quando nós já tivemos muito mais detalhes, muito mais, como posso dizer, quando nós tivemos instrumentos mais precisos para poder detectar. Então, houve debate científico em cima disso e houve também um debate teológico. Galileu também, ele conhecia muito de teologia, ele entrava muito nesse debate. Ele citava, né, Agostinho, inclusive o próprio Calvino, né, fala sobre a questão, também cita Agostinho para falar sobre a ideia de como a revelação se conforma a nós, como Deus, para trazer sua revelação a nós, ele não pode se manifestar em sua plenitude. Então, ele adapta, ele conforma a sua revelação ao nosso entendimento. O próprio John Walton, ele tem uma frase que diz o seguinte, né, que se Deus usasse uma ciência para trazer revelação para um povo, se ele usasse uma ciência anterior, ele estaria sendo obsoleto para aquela época, se ele estivesse usando uma ciência anterior. E se ele estivesse usando uma ciência posterior àquela época, ele seria incompreensível. É por isso que, por exemplo, Josué não podia dizer que, peraí, na verdade a Terra parou de girar em torno do Sol e a rotação entrou no equilíbrio com a translação da Terra para poder o Sol ficar parado aqui na nossa visão. Por quê? Porque eles não tinham conhecimento disso. A revelação de Deus sempre foi conformada ao conhecimento científico dessa época. Galileu citava muito essa ideia da acomodação da revelação, da abertura para mais interpretação, né? E também a Igreja Católica tinha um problema muito sério nessa época, porque nós estamos falando do século XVII, pouco mais de 100 anos após a Reforma Protestante. Qual o problema que isso traz? O problema é que a Igreja Católica estava muito restrita quanto às suas aberturas a interpretações diferentes. Por exemplo, em seus debates contra o protestantismo, a Igreja Católica sempre tentou utilizar da autoridade da tradição sobre uma interpretação particular que o grupo de pessoas pode ter em cima da Bíblia. Eles sempre comentam, peraí, então quer dizer que todos aqui estiverem errados, só você que está certo. Então, provavelmente é você que está errado. É a visão que os católicos tinham de Galileu, tinham de qualquer nova interpretação. Então, eles tinham que tomar muito cuidado em qualquer passo que pudesse ser feito. Inclusive, a reforma, né, católica, que surgiu, né, na verdade é chamada de contra-reforma, a contra-reforma católica, trabalhou muito em cima da Bíblia, estabeleceu o cânon, estabeleceu os livros oficiais e estabeleceu a autoridade ali da tradição. Então, a partir do momento que Galileu traz uma nova ideia, é uma coisa que traz muitos problemas para qualquer bispo, para qualquer clérigo da época.
É por isso que a questão de Galileu é tão complexa. E ele escreveu um livro, para ajudar ele a escrever um livro, né? Que é bom, inclusive, Diálogo, agora não vou saber lembrar o nome exato, mas é Diálogo entre os dois sistemas, né? Entre o sistema copernicano e o sistema de Ptolomeu. O que esse livro traz? Nesse livro, Galileu traz duas pessoas, dois personagens, um defendendo o modelo do sistema solar de Copérnico e outro defendendo o modelo de sistema solar do Ptolomeu. O que acontece? Nesse livro, ele defende muito bem a visão ptolomaica, também a visão de Copérnico, mas ele sempre vai trabalhar muito com estereotipias. E nesse livro, a pessoa que ele usa para representar a visão de Ptolomeu, que também trazia muitas discussões, era uma indireta para o Papa. O próprio nome do personagem, a própria forma como ele se apresentava, ele trazia muitas indiretas e trazia muita relação à realidade. Tá aí, diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo. Então, Galileu, nesse próprio livro, ele fala também sobre o seu relacionamento com o clérigo da época. Então, mexer com isso era uma coisa muito séria, porque ele está mexendo com a autoridade, aquilo que eu falei, né, com uma autoridade que estava muito sensível na época, ainda se protegendo contra a reforma protestante, ainda trabalhando na sua apologética e na sua defesa. Então, Galileu também foi um caso bastante complexo de se trabalhar. Acabou que ele teve que renegar, né, todas as suas descobertas e, como o professor Haroldo comentou, né, teve que viver ainda em prisão domiciliar, né, na casa. Inclusive, ele chegou a viver numa casa, se não me engano, muito que eu aprendi sobre Galileu, inclusive muita coisa do que eu estou comentando aqui, né, não apareceu no livro, né, mas acho muito interessante de falar, né. Ele conseguiu estudar, ele conseguiu até mesmo ter essa pena mais branda de viver em uma prisão domiciliar, viver preso na casa dele, onde ele até mesmo continuou com os estudos. Muito por causa da sua amizade com clérigos da época. Mas existe um caso muito complexo aqui no Galileu. Foi uma questão política, foi uma questão religiosa, da instituição da Igreja Católica, e também houve a questão da interpretação bíblica. Ele soube trabalhar muito bem, mas como era um tema muito sensível na época, um debate de interpretação bíblica, sendo que a Igreja já tinha a interpretação oficial, era muito complicado dele investir em cima desse tema. Então, nós temos esse primeiro marco histórico aqui, né? Todos esses debates astronômicos são muito marcantes. A Igreja Católica, hoje, a instituição, né, do Vaticano, já até se retratou, já até considerou que errou ao condenar Galileu pelas descobertas dele. Mas é muito interessante nós vermos, né, toda essa complexidade, que não pode ser simplesmente ignorada. Mas houve um trabalho de interpretação bíblica, houve um trabalho sério de integração aqui nesse momento. Aí vamos aqui para o segundo marco histórico. Joel? Oi, Saulo, professor. você me permite fazer uma lembrança aqui numa parte? Sim. Pode ser? Pode ser, Joel? Pode ser, sem problema. O que me chamou a atenção, justamente no caso do Galileu, é que o McGrath, ele diz o seguinte: o que aconteceu com Galileu foi que ele simplesmente surgiu no meio de um fogo cruzado. O que aconteceu? Aconteceu que muitos países estavam deixando de ser católicos na Europa e se tornando protestantes. Daqui a pouco a Inglaterra inteira deixa de ser católica, tem outras razões no meio, né? E aí, tá certo, havia muita defesa por parte da Igreja Católica com respeito a essas interpretações que a Reforma estava apresentando. Em outras palavras, tá certo? O que a Reforma estava dizendo é o seguinte: a hermenêutica de vocês não é boa. Não é boa. Está aqui, olha só como é que está dizendo em Romanos e tudinho, e as pessoas lendo aquilo, e tinham bons defensores da fé reformada, né? João Calvino, por exemplo, entendeu? E a igreja tendo que se refazer para tentar combater essa ameaça à sua hermenêutica,
Então, tá certo? Entra de gaiato no navio Galileu, percebe? Ele aparece no meio de um fogo cruzado. A igreja doidinha com o problema da reforma e muita gente se tornando protestante, certo? E dizendo, vocês não interpretaram direito, não é boa a hermenêutica de vocês. Então, quando chega Galileu com essa historinha do sol, certo? Não é possível agora, mais esse camarada, tá certo? Vem aqui jogar lenha na fogueira e tal. Ele tem que ser calado, entendeu? Então, era inadmissível agora vir alguém que representando a ciência, né, que tinha peso também, e falar, ei, eu também posso dizer que a hermenêutica de vocês não é boa, eu tenho uma hermenêutica diferente aqui. Falaram, assim é demais. Né? Assim é demais. Então, eu achei interessante é isso, que a gente pensa que foi uma briga entre fé e ciência, e não era. Né? Era uma briga entre hermenêutica protestante e católica. E tinha gente, muita gente morrendo até, morrendo por causa dessa briga. Entende? Aí Galileu entra de gaiato no navio, tá certo? E aí eles falam, bom, esse camarada aí está piorando a situação, ele tem que ser banido. Mas não por causa da ciência, propriamente. É porque já estava demais, tá certo? A ameaça da hermenêutica deles. Eles falaram bom, é inadmissível, já chega, não dá mais para tolerar essas coisas. Então, não foi o problema da ciência, foi a ameaça crescente da hermenêutica católica que estava em suspeita, né, por toda a Europa, por toda a Europa. Aí tinham que dar um jeito desse homem, tá certo? Não prevalecer. Foi isso que aconteceu. Entendeu? Ele surgiu no meio de um fogo cruzado. É isso aí. Obrigado, Vitor. Joel. Joel, eu acho interessante isso que o Haroldo colocou, né? Que na verdade era um grande palco. E o palco, quem estava assistindo? Os líderes da nobreza daquela época. E aí a autoridade clérica estava sendo colocada em teste, né? No norte da Europa, vários países abandonaram a Igreja Católica e adotaram a Reforma Protestante. E a hermenêutica protestante, ela era relativamente alinhada a descobertas científicas, né? Eram apoiadas. Isso. E aí chega lá no sul, na Itália, né? No sul da Europa, aí o Galileu começa a pronunciar-se contra a ideia que tem esse envolvimento aristotélico, né? De poder interpretar a Terra como fixa e tal. E aí mais um impacto para esse caldeirão complexo. Eu gostei muito da palavra que você falou aí, né? Foi uma complexidade histórica. As pessoas querem, algumas pessoas querem fazer uma figura de fé e ciência de briga, mas na verdade ali é uma luta política. A Igreja Católica, ela estava ali batalhando pela soberania e da defesa dos seus territórios, né? E ali tinha um grupo que estava apoiando essas posições do Galileu, não no sentido de ciência mesmo, né? Mas no sentido assim, olha, mais uma arma, eles não são. É por aí. Então, é isso que eu acho, é que os europeus, nesse sentido, eles estão mais perto da documentação, sabe? Então, eles conseguem ver além, nesse sentido, do que nós aqui mais ocidentais, né? Ocidentais que eu falo América, né? Interessante. Eu estava lembrando até agora, né, que você estava comentando, até a própria questão política da época, porque é interessante notar que não existia universidade federal, não existia universidade pública, não existia MEC, né? Galileu, ele era financiado por família rica também. Inclusive, ele descobriu as luas galileanas. Ele chegou a batizar, né, luas com um nome de pessoas ricas, né, que financiavam ele. Então, era uma questão muito sensível de se trabalhar toda essa época. Era, de fato, um ambiente muito complexo para o desenvolvimento científico. Mas foi um debate, mas foi um ótimo marco. Foi um marco histórico muito interessante de se estudar. Aí, passando agora aqui, segundo marco histórico. Inclusive, eu já estou notando que é 3,5, vou tentar acelerar aqui. Eu sei que eu estou...
Estou demorando aqui, mas eu falo demais. E metade da minha fala é gaguejando. Mas... Ainda mais que é física, né, mano? Pois é, vai chegar na cosmologia, meu Deus. Aqui, Newton, universo mecânico e o deísmo. O que aconteceu com Newton? E olha que eu só coloquei a imagem aqui. Né? Newton, universo mecânico e o deísmo. O que aconteceu aqui com Isaac Newton? Newton também é uma figura complexa, né? Um cara muito envolvido com avanço científico, com teologia. É claro que ele não é uma referência teológica lá, né? Não é daquelas referências teológicas pra gente, mas ele foi uma pessoa muito ativa, um cientista muito ativo nesse período. E ele trouxe uma descobertas muito interessantes, que pode ser trazer, que aqui é chamado, né, universo mecânico. Primeiro ele descreve ali as três leis, né, as três leis de Newton, que são muito conhecidas, né? A lei da inércia, que um corpo em movimento vai continuar em movimento, um corpo em movimento uniforme vai continuar em movimento uniforme, a não ser que haja uma força, né, que o faça alterar. A segunda lei é a força, né, a lição da força, que é igual a massa vezes a aceleração, né, equação resumida. E a terceira lei, que é a lei da ação e reação. Ele descreve essas três leis que resumem o movimento dos corpos aqui na Terra, né? Ou em qualquer lugar, qualquer ambiente teórico. Essas três leis são válidas. Agora, ele expande isso. Ele pega essas três leis e ele exagera elas para o universo. Ele tenta descrever o sistema solar a partir dessas três leis. Então, quando ele acredita que o que nós observamos aqui pode ser interpretado lá fora também, no universo. Como eu disse antes, né? Já estava se quebrando, já tendo se quebrado aqui o geocentrismo, tendo se quebrado toda a visão de Ptolomeu, a visão mais aristotélica, né? A perfeição dos céus, todo o éter, que o universo não tinha incorruptibilidade fora da Terra. Isso já estava se quebrando. Então, Newton resolveu estender sua visão da Terra para os céus. Peraí, então quer dizer que da mesma forma que uma maçã cai aqui da árvore pela gravidade, a Lua, essa pode ser a mesma força, a mesma ação que mantém a Lua presa à Terra. A Lua está o tempo todo caindo. Só que ao mesmo tempo ela está sendo lançada aqui ao redor da Terra, né, criando a órbita. Como acontece com qualquer astro. Qualquer astro que esteja na órbita de uma estrela ou de um planeta maior. Então, o que Newton vai descrever a partir das suas três leis? Ele vai descrever todo o sistema solar. É claro que aqui ele já está trabalhando com muito mais material do que Copérnico e Galileu. Aqui já veio Tycho Brahe, né, que foi dinamarquês, um observador incrível. Nós ouvimos muito sobre as leis de Kepler, sobre a descrição de Kepler, né? Kepler que colocou ali, tirou o círculo e colocou o elipse. Então, Kepler também foi muito útil. Mas Kepler não teria conseguido fazer isso sem a ajuda de Tycho Brahe, porque Tycho Brahe foi quem trabalhou com a instrumentação extremamente precisa que conseguiu observar o movimento dos astros. Para nós termos ideia, se os instrumentos do Tycho Brahe tivessem 1% de margem de erro, não dava para se notar o movimento elíptico dos astros. É uma coisa tão sensível, não é uma coisa brusca, é uma coisa tão pequena que apenas instrumentos sensíveis conseguem descrever. E isso veio através de Tycho Brahe e Kepler, e análise de Kepler, principalmente dos dados de Tycho Brahe, que desenvolveu toda a sua teoria, toda a sua fundamentação teórica. Todas as leis de Kepler são muito interessantes também de se comentar, né? As leis de Kepler descrevem o universo. Isso é uma coisa incrível, porque nós já trabalhamos muito nessa questão filosófica. Como é que nós sabemos que o universo ele pode ser descrito? Como é que nós sabemos que a matemática consegue descrever o universo? Né? Como é que, se não me engano, foi Einstein que disse, né? Como é absurdo que a Terra, como é que é absurdo que as coisas conseguem ser compreensíveis para a gente? Como é absurdo que a matemática é uma coisa aplicável à realidade? É incrível o fato de nós podermos estudar a natureza e a realidade. Então, quando Newton estuda e ele descreve essas leis, aquilo passa a ser do conhecimento da humanidade. Opa, nós entendemos como é que funciona. Eu consigo calcular quanto tempo demora para o objeto cair aqui na Terra.
quanto tempo demora para a gravidade puxar um objeto de tal direção para tal direção. É uma coisa incrível, nós podemos descrever. Inclusive, ele cita aqui no início do capítulo, o poeta Alexander Pope descreveu as seguintes linhas na memória de Newton. Ocultas em trevas estava a natureza e suas leis. Deus disse, faça-se Newton, e luz se fez. É bem interessante essa pequena poesia, porque é exatamente isso. As leis do universo estavam ocultas. Por quê? Porque até você pensar que existem leis que se aplicam ao universo, já é uma coisa que muitas pessoas não aceitavam, né? Antes disso. É uma coisa que teve que ser aceita. Ou seja, é possível se descrever a realidade matematicamente. E foi essa a grande inovação que Newton trouxe. A partir do momento que ele faz o cálculo da força gravitacional, né? Da força gravitacional entre dois corpos, ele que vai desenvolver todos esses cálculos. Ele trabalha em cima das equações também do Kepler, né? Desenvolvendo mais. Ele faz um trabalho incrível, científico, na astronomia da época. E também o que traz muitas implicações religiosas, como eu comentei, né? Ele já foi quebrando de vez ainda mais o geocentrismo, né? Já estava morto nessa época o geocentrismo, e ainda mais a ideia da perfeição dos céus, a ideia de que o universo é descrito e que a matéria fora da Terra também é corruptível, assim como a matéria na Terra. E ele trabalha num universo conhecido e compreensível. Qual a implicação religiosa disso? Inclusive está aqui no tema, né? Sobre o deísmo. O que é o deísmo? O deísmo é aquela mentalidade, é diferente do teísmo. O teísmo acredita na existência de Deus, né, e também no seu relacionamento com a sua criação. O deísmo já é diferente. Ele reconhece a criação de Deus, a obra criativa do Criador, e também, mas ele acredita que o universo ele é completamente autossustentável, autossuficiente, e Deus não precisa se relacionar, e por ele não precisar se relacionar, ele não se relaciona com a sua criação. O que é completamente diferente da crença teísta, inclusive da crença cristã. Os cristãos acreditam que Deus se relaciona com essa criação, que Deus se relaciona com os seus filhos, com a obra de suas mãos. Mas qual é a consequência do pensamento de Newton? Por que Newton trouxe... Por que as descobertas de Newton podem ter trazido à tona esse debate? Porque a ideia do universo mecânico traz a ideia de um universo que é autossuficiente. Ele funciona em si e por si. Ele já está... Deus escreveu as linhas de código do universo e a partir de agora foi compilado, está rodando e Deus não está fazendo mais nada. Não existem milagres, não existe interferência divina. Então, essa foi uma aplicação religiosa que surgiu a partir daí. É claro que houve foi uma coisa muito mais complexa, né? Trouxe a ideia do design, a ideia do relojoeiro, bem conhecido, né? Deus relojoeiro. A ideia de que Deus, da mesma forma que um relógio, você encontra um relógio na floresta, você sabe que aquele relógio foi feito porque alguém o criou, porque alguém o desenvolveu, porque não faz sentido existir um objeto que carrega um propósito intrínseco nele. Nós compreendemos aqui que existe esse design que carrega um propósito. E isso só pode significar um criador. É a ideia do relojoeiro. É uma coisa que foi muito aplicável em Newton. O próprio Newton disse isso, né? Newton também, como um cristão, comentou que todo o universo, toda a perfeição das órbitas, todos os planetas, os astros, todo o sistema solar testemunhava de quão grande era o Criador de tudo isso, quão glorioso era Deus. Newton reconhecia isso. Quanto maior a criação, maior a glória do Deus que a criou. Uma visão diferente, por exemplo, do Carl Sagan, né? Carl Sagan que já chegou a ter fé, mas quando ele passou a estudar o universo, ele passou a ter uma visão contrária de Newton. Né? Opa, o universo é muito grande, não faz sentido acreditar num Deus criador para o universo, né? Desse tamanho, né? Claro que é muito mais complexo, mas Carl Sagan também trabalhou muito em cima disso, a imensidão do universo traz à tona a nossa insignificância e a insignificância de tudo. Na verdade, né, para Newton, a imensidão do universo carregava uma imensidão muito maior daquele que projetou, criou esse universo. Então, carregou muito a ideia do design, muita ideia do projetista que realizou seu projeto. Né? Newton disse, olha,
esse universo, esse sistema solar, ele é compreensível, ele tem leis. Então faz completamente sentido acreditar que há um legislador, que há alguém que criou, alguém que programou isso aqui. Então, inclusive, né, é legal a gente perceber que esses marcos históricos não trabalham exclusivamente no modelo conflito, no modelo de conflito. Nós conseguimos entender que é uma coisa complexa. Existe conflito, existe diálogo, existe a independência das esferas e existe também a integração. É uma coisa complexa. É muito legal nós vermos Newton reconhecendo isso. Mas é claro que houve essa consequência do deísmo. Houve, a partir dele, uma ideia de que Deus está à parte da sua criação, a partir do momento que ele criou. Foi uma ideia que se propagou muito, mas hoje em dia não chega a ser tão propagada. Mas, claro, para a maioria dos cristãos, Deus não pode ser resumido ao designer, ao projetista. Ele é o criador, mas ele não se resume a isso, né, na sua criação. Vamos passar para o próximo ponto? Acredito que sim. Aqui, Darwin, o terceiro marco. Se alguém quiser comentar, galera, pode aparecer, pode interromper aí. Sem problema. Aí eu... Bom, Joel, eu só queria destacar do que tu já mesmo falou, né? Que o universo mecânico das leis, das 3 leis de Newton, né, propiciou uma visão, vamos dizer assim, autônoma do universo. E aí essa visão autônoma, né, vai mais à frente se desenvolver a ideia deísta, com D de dado, né, que quer dizer um criador que fez todas as coisas, mas não tem necessidade de manter uma relação pessoal, né? Ele fez o universo e deixou por sua própria conta, né? E o próprio Newton, no caso, ele era um como é que é aquela palavra? Unitarista, eu acho. Né? Como é que é? Unitelarista, não? Eu não sei falar aquela palavra, né? Acho que é unitarista mesmo. No caso, ele não cria muito na trindade, como a gente crê, mas ele cria em um Deus criador, né? Então, isso meio que uma coisa contribuiu com a outra, né? Ele é diferente ainda da ideia de teísmo, com T de tatu, né? Que vem de Theos em grego, quer dizer Deus também, né? Só que já é um Deus pessoal, né? É bem interessante, realmente, né? A ideia da autonomia da criação em relação ao Criador. Foi uma coisa que se desenvolveu a partir do pensamento dele, apesar dele não ser um deísta. E aqui, o terceiro marco histórico sobre darwinismo, né? Darwin e as origens biológicas da humanidade. O que foi toda essa controvérsia darwiniana? É claro que acho que todos nós já, em algum momento, já entramos em contato, né, nessa controvérsia com pessoas dos dois lados, dos dois extremos. Nós vemos tanto pessoas que são tanto até mesmo cientistas, mas que, em nome de um ateísmo extremamente simplista, acredita que Darwin matou a religião, que Darwin aniquilou Deus aqui. O próprio Richard Dawkins, né, tem uma frase que diz que por causa da evolução ele é um ateu completo. Ou seja, a própria evolução traz a ele uma plenitude no ateísmo dele. Mas e também existe um outro extremo, né, que é a ideia de um literalismo das escrituras, de você acreditar numa criação literal e até mesmo se desfazer da percepção científica, da percepção sensorial, para acreditar nisso. É claro que deve haver um diálogo. Novamente, aquela ideia dos dois livros, da integração do nosso pensamento. Nós não podemos querer separar e simplesmente ignorar o que uma das duas diz. O que foi essa controvérsia de Darwin e as origens biológicas? Existe um BTcast muito interessante, né, podcast muito interessante sobre a relação a Darwin, que foi com o Bibotalk, Marcelo Cabral, lá no podcast do Bibotalk. Recomendo bastante. Darwin também, né, tem seus níveis de complexidade, mas ele não foi uma controvérsia tão grande na época como nós pensamos hoje.
Hoje em dia é feita uma maquiagem muito grande em cima dessa controvérsia. Na época não foi grande coisa. Darwin, ele passou a desenvolver sua teoria, né, a sua famosa viagem ali no Beagle, ao redor do mundo, passando aqui pela América do Sul. Ele, inclusive, existe nas anotações dele, nessa embarcação, descrevendo as espécies, ele até rezava ali, colocava até mesmo salmos ali, frases cristãs. Por quê? Porque na época Darwin era cristão ainda. Ele deixou de ser cristão com o tempo, ele deixou de ser cristão, mas não foi por causa do pensamento científico, não foi por causa das suas descobertas nas ciências biológicas. Foi simplesmente pelo problema do mal, pela sua dificuldade diante da morte de sua filha, né? Então, existe toda essa discussão em cima de Darwin. O que foi que ele descobriu aqui? Inclusive, está bem pontuado aqui no livro, né? Ele descobriu que as criaturas pareciam se adaptar às necessidades. Existia a ideia do relojoeiro, ou seja, Deus criou os animais, Deus criou tudo como funciona agora, e é por isso que está tudo lindo, tudo funcionando agora. A ideia do relojoeiro exige uma perfeição completa na criação. Por quê? Porque nós acreditamos que Deus criou e tudo isso está fixo, está firme, não foi alterado com o tempo. Quando Darwin traz a ideia de uma mudança progressiva da vida... Tchau, Michele, obrigado. Agora que eu olhei os comentários aqui. Meu Deus, 10:04. Galera, eu vou acelerar de novo. Darwin aqui comentando, né, sobre as suas descobertas. Ele trouxe toda a ideia, a partir dessas observações, ali nas Ilhas Galápagos, em outras ilhas, ele foi observando que, aqui tem espécies parecidas, mas que são pouco diferentes, mas elas estão adaptadas, como se estivessem adaptadas a esses dois diferentes lugares. Lembrando que nessa época já existia uma busca por outras teorias, né, que carregavam que responderiam essas mesmas perguntas. Nós temos Lamarck na sua teoria da evolução de Lamarck. Nós temos outras teorias, né? Existiam muitas teorias na época. Tinha uma que acreditava que havia uma espécie inicial que se espalhava pelos lugares, e em cada lugar ia mudando para a espécie daquela área. Mas Darwin foi o que melhor sintetizou de uma forma simples esse pensamento de como teria ocorrido uma evolução. Como é que as espécies são diferentes em lugares diferentes? Essa era a grande pergunta que movimentou ele. Por que as espécies são diferentes em lugares diferentes? Por que um animal aqui tem um bico longo, o outro tem um bico menor? Por que aqui ele é diferente nisso? Por que a cabeça dele é diferente? Por que o membro dele é diferente do outro? E ele quebrou, e ele trouxe muitas implicações também teológicas. Por quê? Porque ele quebrava novamente o paradigma da época, a ideia de que a criação permanece como sempre foi, mas ele também trazia as suas explicações sobre isso, né? Por exemplo, a ideia da perfeição. Foi citado até mesmo, né, o caso das aves que têm asas, mas não voam, alguns animais que têm algumas partes do corpo que não são essenciais, mas que têm uma carga histórica, antigamente pode ter existido, antigamente carregava uma função, mas hoje em dia não carrega mais função. Todos esses detalhes levaram Darwin a desenvolver essa teoria. Ou seja, o que é a seleção natural? Então, os animais vão tendo naturalmente as mutações genéticas. É claro que na época não tinha a ideia de mutação genética, né? A evolução genética só foi surgir muito depois. Mas ele acreditava, olha, os animais eles vão mudando e eles vão se adaptando aos locais, seja ganhando características, seja perdendo características. Aí ele fazia todos os estudos, ele tinha uma boa base científica, né? Quando ele pega ali os pássaros na Ilha de Galápagos e compara e fala do ambiente, ele trabalha muito bem, desenvolve muito bem essa teoria. Inclusive, o livro Origem das Espécies dele é um livro que marcou realmente o momento, marcou o século ali, marcou toda a comunidade científica. Foi o ponto mais essencial nos debates que se sucederam dali. Mas é importante nós entendermos, não um debate de quem estava certo, a ciência ou a fé. Sempre foi um debate de qual é que está certo, a evolução biológica ou não, ou a vida estática, né? Qual é que está certo? Existiu o debate a nível científico, ou seja,
peraí, mas como é que funciona isso? Por que tantos... Mas existem animais que mudam, mas depois voltam, perdem características. Como é que eles passam essas características um para o outro? Existia um debate científico ali, mas também existia um debate teológico, né? Peraí, sempre existiam as pessoas que questionavam ali a fé. Então, que questionavam biblicamente, né, a hermenêutica da época. A interpretação de Darwin, tentar juntar a aplicação, a teoria da evolução de Darwin na hermenêutica bíblica foi uma tarefa muito mais complexa do que os anteriores, com certeza. Quando você pega, por exemplo, você explicar sobre como a palavra de Deus em Josué se conforma ao povo daquela época ao falar que o sol parou, é uma coisa muito simples de explicar em comparação de você tentar explicar Gênesis. Quando nós falamos de Gênesis, no início de Gênesis, nós precisamos de uma abordagem bem mais complexa. Nós precisamos trabalhar aqui que literatura é essa que está sendo trabalhada, a quem está se referindo, em que ambiente estava sendo trabalhada essa literatura. Existe toda uma questão mais complexa para trabalhar como a hermenêutica bíblica se adapta aqui à evolução, à teoria da evolução de Darwin. Então, os debates sobre a hermenêutica também foram complexos. Mas, lembrando, não foi a igreja se levantando e Darwin do outro lado contra. Não. Houve clérigos a favor de Darwin. Lembrando que Darwin era também era amigo da igreja. Toda a sua vida fez doações à igreja católica, né, na obra de caridade. Então, a de Darwin é um dos que mais repercute até hoje. Até hoje em dia, né, existe uma tentativa de transformar Darwin no símbolo antirreligioso. Não, peraí. Aqui foi debate onde Darwin defendeu a ciência, os fatos, o racionalismo, enquanto a igreja defendeu o pensamento retrógrado do misticismo. Não. É claro que não se resume a isso. Temos que, novamente, essa falácia é essencialista querendo tomar conta. E nós temos que nos livrar desses mitos. Eu novamente recomendo o livro da ABC2, sobre mitos e verdades sobre ciência e religião. É um livro muito bom, traz muitos desses bem explicados. E é importante nós conhecermos e aprendermos a explicar também para as outras pessoas, né? Porque em qualquer discussão de internet que for citado, você vai ver como isso é tratado da forma mais simplista possível. Então, esse momento aqui de Darwin e origens biológicas da humanidade. Foi rápido, né? Porque é uma mais da física. Se o professor Saulo quiser comentar aí também. Falar de um biólogo mais forte. Uma coisa que tu pode ligar, Joel, que o meu problema da física tem na biologia, que é a ciência aristotélica, que é o tomismo, que ele coloca no seu cerne a ideia do fixismo, né? Então, ele enxergava a criação como uma criação fixista. Ele dá o exemplo do Carninet, né? Que fez o sistema Nature, que é um sistema essencialista, porque ele é firmado dentro de uma interpretação essencialista, né? E aí o que ocorre? Essa interpretação essencialista, ele contribui para uma ideia de uma criação fixa, que Deus criou do mesmo formato, sempre foi como é o presente. E que se desapareceu alguma coisa foi por causa que não entrou no barco do Noé. E aí o que ocorre? Essa explicação, ela naturalizou também por causa justamente que ela contribuía junto com a filosofia tomista, que era uma filosofia fixista, né? Então, antes de fazer que é um problema religioso, é um problema filosófico. Por quê? Porque a filosofia da interpretação hermenêutica fixista, ela contribuía com uma interpretação científica fixista. E aí está trazendo uma dinâmica, uma interpretação de uma ideia dinâmica, né? Que muda ao decorrer do tempo, né? Eu acho que é o mesmo problema que tu vai explicar agora no caso da cosmologia também. Realmente bem interessante isso. Tô agora folheando o livro aqui, porque eu fiz um bocado de anotação aqui, não estou nem olhando. Mas ele comenta aqui, né, também sobre as 4 visões, né, as 4 visões sobre a origem e evolução que os cristãos dão, né? Ele citou aqui, né? Como é que os cristãos respondem aos desafios mais hermenêuticos da teoria da evolução. Aí ele fala do ICTJ, né, a criação livre da Terra Jovem, criação livre da Terra Antiga, design inteligente e o teísmo evolutivo, né, melhor dizendo, a criação evolucionária, um termo muito melhor. São formas que os cristãos têm buscado interpretar, né? É claro que esses 4 são os principais, não são os únicos.
Existem muitas formas de se interpretar. Então, eu não vou entrar em detalhes de cada uma, não vou querer descrever, mas se você tiver interesse, né, busque essas 4 visões sobre origens. Existe também um livro da BS2 sobre esse tema. Agora vamos aqui, cosmologia, né, o Big Bang, novos insights sobre as origens do universo. Aqui eu coloquei a imagem do Einstein, mas, claro, não é só ilustrativo mesmo. Ele não foi o principal nome da cosmologia, até porque a cosmologia foi um trabalho muito coletivo, de muitos físicos, muitos astrofísicos na época. E o século XX trouxe um grande desenvolvimento, instrumentos mais precisos. E o que o conhecimento isso trouxe, né? O que nós aprendemos com isso? Século XX foi o ano da física ali. É claro que teve ali 1666 com Newton, com as suas descobertas, né? Foi um ano incrível, um ano milagroso. Acho que são os 2 anos milagrosos assim. 1666 de Newton e agora 1906 com Albert Einstein, quando ele desenvolve, né, acho que nesse ano que ele escreve 3 artigos científicos, e ele encerra, né, encerra com a sua E é igual a mc ao quadrado, né, falando sobre a energia, a relação da energia, da massa, e como se relaciona com a velocidade da luz, variáveis tão aparentemente independentes e isoladas, mas que se relacionam, como ele provou. E como é que isso trabalha na questão da cosmologia? O que é a cosmologia? Né? Seria mais o nosso estudo da origem do universo, melhor dizendo. Quais eventos sucederam ali o início do universo? Como começou esse universo? E outra questão, ele começou, como nós dizemos antes, na visão aristotélica, o universo já era eterno. Hoje em dia, nós conseguimos enxergar até problemas filosóficos em se enxergar, né, um universo infinito em termos temporais, porque se o tempo procede infinitamente para trás, né, nunca chega, é uma coisa muito muito complexa de se dizer, mas é muito complicado acreditar numa eternidade, num infinito passado, pelo menos no universo físico. Então, quando nós trabalhamos aqui a partir de Einstein, ele formou essas teorias, seus cálculos, muito interessante, e a partir daquele, se não me engano, foi um pouco depois de Einstein que houve, né, o padre, esqueci até o nome dele agora, que ele desenvolveu a ideia da expansão, a ideia do ovo primordial, né, que o universo surgiu ali do ovo primordial. E é uma coisa muito interessante. De onde é que veio essa teoria? Ela já ouvia, né, já teve ideias antes de que o universo teria surgido do ovo primordial, de um início, num espaço único, num instante único. Mas por que ele ganhou tanta notoriedade no século XX? Primeiro, os cálculos de Einstein necessitavam da expansão. Inclusive, Einstein criou a constante cosmológica, que era para tentar explicar ali o universo sem apelar para a expansão. Eles queriam fugir da expansão, né? No fato, né? Existem alguns físicos que queriam mesmo fugir. Por quê? Porque a expansão e toda o Big Bang exigia um momento inicial, existia um ponto de início. E é uma coisa muito complicada de nós entendermos isso de uma visão completamente cética e uma visão que não tenha, como posso dizer, que não tenha nenhum pensamento metafísico por trás. É muito complicado nós pensarmos, porque, peraí, o universo começou? Então, como ele começou? Não havia tempo antes, não havia espaço antes. Como é que esse universo simplesmente como é que ele simplesmente existiu? Ele foi feito de que causa? Então é uma coisa muito complicada você dizer que o universo simplesmente começou do nada. É por isso que ele foi uma coisa tão complexa de se iniciar, né? A teoria do Big Bang. Quais são os principais passos, né, para essa descoberta? Nós temos o desenvolvimento dos instrumentos. Houve a quebra, né? A partir dessa época, né? O pensamento de Aristóteles já estava se desvanecendo desde o século XV, XVI. Então era muito complicado ainda defender essa ideia do universo estático e eterno. Mas mesmo após Einstein, mesmo após ser necessário, né? Apesar de se mostrar que os cálculos de Einstein exigiam que houvesse uma expansão, a maioria duvidava. Boa parte da comunidade científica, da comunidade dos físicos duvidavam dessa expansão, porque ela, como eu disse, né, ela traria implicações muito difíceis de lidar. E como é que foi passado
foi passando a aceitar elas. Principalmente pelo cientista, né, o Dr. Hubble. Suas descobertas, suas observações ajudaram a ver a expansão. Como isso aconteceu, né? Olhando para as outras galáxias, nós conseguimos saber se elas estão se distanciando. Qual galáxia está se aproximando, qual galáxia está se distanciando, se aproximando. É uma coisa que nós conseguimos observar. É através do espectro de luz de cada galáxia. Nós conseguimos pelo efeito Doppler. Não vou explicar, mas quem tiver interesse, pesquisa, por favor. O efeito Doppler, que diz basicamente, né, que a frequência de uma onda ela vai desvanecer se você estiver se afastando. Se você estiver se aproximando, ela vai acelerar, ela vai ficar mais frequente. Então, é possível se observar se uma galáxia é distante ela está se aproximando ou se distanciando. O que Hubble observou? Que as galáxias praticamente todas estavam se afastando. Aí, como é que isso é possível? Será que está tudo... Por que está tudo se distanciando? O certo seria ou manter estático, não estarem mudando, ou terem aproximadamente 50% aproximando, 50% distanciando, uma coisa bem aleatória. Mas quando ele viu que todas as galáxias estavam distanciando, ele foi trazido de novo essa ideia. Opa, o universo está se expandindo. É muito usado o exemplo do balão. Quando você enche o balão, né? Se você fizer pontos assim no balão com o pincel, você vai soprar, cada um desses pontos vai estar se afastando um dos outros enquanto se expandir. Então, o fato de nós estarmos nos distanciando uma galáxia das outras, é porque o universo está se expandindo. A partir daí já ficou muito mais complicado defender o universo estático e eterno. Qual foi outro ponto? A descoberta das ondas da radiação de fundo. Ela já tinha sido teorizada, mas não foi muito bem aceita novamente, né? Mas quando certa vez ela acidentalmente foi descoberta um serviço, né, que estava trabalhando com antenas e tinha simplesmente um ruído terrível atrapalhando todas as antenas, todos os sinais que eles iam receber, e tinha um ruído atrapalhando. Eles tentavam limpar, ver se era algum animal, se era algum bicho próximo que estava causando ruído, e eles tentaram limpar ao máximo, tiraram todo o empecilho e continuava o ruído em todos os satélites. Então, o que foi trazido à tona? Opa, peraí, isso é aplicável à teoria da radiação de fundo, que já tinha sido teorizada. Ou seja, existe ainda uma radiação que como posso dizer, que ainda é resquício do Big Bang. Desde o Big Bang existe, né, ali a formação de matéria, a formação de radiação. E o que acontece? A radiação, ela interfere em sistema de captação, né, de rádio, nesse sistema. E foi assim que foi descoberto acidentalmente a radiação de fundo, foi comprovada. Essa radiação de fundo confirmou, muito provavelmente assim, né, não vou dizer determinou cabalmente, mas foi o que mais cabalmente afirmou a teoria do Big Bang. Apesar do Big Bang ter surgido, né, como uma forma ali de zoar, né, a teoria, deixa eu até citar aqui, né? A teoria do Big Bang esse nome Big Bang veio do físico, né, Fred Hoyle. Ele que duvidava, ele chegou a dizer que a teoria a teoria do estado estacionário, ou seja, que não está expandindo, é filosoficamente a teoria mais atraente, porque é a que menos se assemelha à descrição dada em Gênesis. Então aqui nós vemos uma militância com um ativismo contra a interpretação cristã, contra uma interpretação religiosa. Então é novamente onde nós vemos que não existe apenas um aspecto do conflito, mas é um momento onde a filosofia dos cristãos permitiu que eles aceitassem e desenvolvessem melhor a cosmologia da época. Porque, filosoficamente, aqueles que se definiam como ateus tinham muito mais dificuldade com a teoria do Big Bang. E acabou que esse nome pegou, né, e é o nome que nós usamos até hoje. E o que essa cosmologia tem a dizer, né? Ela quebra completamente a ideia do universo estático, do espaço estático, e ela foi mais um momento, da mesma forma como eu citei ali Newton, quando ele fala de como o universo mecânico é uma testemunha da criação, a ideia de um início do universo também corrobora muito um pensamento
criacionista, né? Criacionista não no termo biológico, não no CTJ, mas criacionismo no termo geral. O início do universo corrobora muito no pensamento criacionista. É claro que não cabe à ciência determinar, opa, então isso aqui foi criação ou então não foi. Não cabe à ciência, porque não se trata de uma conclusão científica. Aí já é uma conclusão mais metafísica. Mas o fato é que isso ocorreu. O Big Bang ocorreu. O início, o momento inicial, num momento único, no espaço único, ocorreu. E mesmo com todas as implicações filosóficas, bíblicas, foi uma coisa que foi aceita. Foi muito mais aceita no ambiente cristão. Hoje, eu não sei como, né, mas novamente, hoje é tratado novamente como se Big Bang fosse uma aversão ao cristianismo. É uma forma de disfarçar a visão criacionista. Mas nós temos que entender, né? O Big Bang surgiu e se desenvolveu com uma visão mais teísta, carregando uma filosofia mais teísta. É claro que ele não tem pressuposições teístas. Ele é baseado completamente nos fatos, nos seus argumentos. Eu até citei alguns aqui, né? Radiação de fundo, as galáxias se afastando, descoberto por Hubble, o próprio cálculo do Einstein, que corrobora para a expansão do universo. Então, é apenas um caso, né? É mais um caso, melhor dizendo. Foi um grande insight sobre a origem do universo. Darwin, o último que nós vimos, né? Falando sobre a origem da vida, sobre o desenvolvimento da vida, desenvolvimento da vida, e agora aqui nós temos todos os cosmólogos, todos os cientistas da época, Hubble, o próprio Einstein, né, que trabalhou muito na base da cosmologia, apesar de não ter sido um cosmólogo em si ali afetando diretamente, mas grandes cosmólogos da época realmente foram influenciados por isso. E eu gostaria apenas de citar aqui, leio aqui na última página já. Eu gosto muito aqui da forma como o Alistair McGrath escreve. A ideia de que o progresso científico exige constantemente recuo teológico é claramente uma simplificação grosseira. Esse diálogo potencialmente produtivo e construtivo teria sido concebível antes da Primeira Guerra Mundial. Entretanto, o diálogo é ainda mais rico e cheio de nuances do que isso. Devido ao reconhecimento do ajuste fino das constantes fundamentais da natureza para o surgimento da vida, como veremos mais adiante, o argumento sobre fenômenos antrópicos é fascinante e potencialmente solúvel. O debate continua. Esse início aqui eu achei genial. Existe, né, o pensamento comum de quanto mais a ciência avança, mais a teologia está retrocedendo, mais ela está recuando, tendo que mudar, tendo que ser mais liberal. Quando, na verdade, não. A gente viu aqui no caso de Newton, no caso de Einstein, no caso da cosmologia. É uma coisa muito mais complexa. Existe realmente um relacionamento de integração, de diálogo entre ciência e religião, entre a ciência e a fé. Não pode ser resumido no conflito em que a ciência está ganhando a cada e a religião está perdendo. Não. Nós acreditamos na ciência, nós acreditamos no cristianismo, nós acreditamos na Bíblia. Nós acreditamos que os dois carregam, em suas interpretações estão corretos. Nós apenas estamos tentando aperfeiçoar nossa interpretação bíblica e a nossa metodologia científica, aplicando melhor a metodologia científica. Nós não estamos, meu Deus, dessa vez a Bíblia venceu. O que aconteceu aqui no caso do Big Bang, no caso de Newton, não foi a religião venceu sobre a ciência, não. Houve um desenvolvimento da ciência e um desenvolvimento da nossa interpretação bíblica também. Da nossa interpretação bíblica. Eu acho que eu fico empolgado assim, eu estou falando mais rápido, perdão, gente. Mas é mais essa conclusão que eu gostaria de passar, né? É uma falácia, novamente, essa ideia de que a ciência, o progresso da ciência é o recuo da teologia. É uma falácia quererem transformar a instituição das igrejas como se fosse a teologia cristã em si. Opa, peraí, houve aqui o clérigo que fez isso aqui de errado. Isso não quer dizer que aquilo foi o cristianismo fazendo. Não foi um problema do cristianismo, um erro do cristianismo. Então, é uma coisa complexa, mas é uma coisa muito boa de se estudar. É uma coisa que nós vamos desenvolvendo, amadurecendo o nosso pensamento, conforme nós vamos estudando, né? Quanto mais nós aprendermos, tanto sobre estudando o universo, como estudando a revelação especial de Deus, nós vamos aprendendo mais sobre o Criador, sobre o Deus que nós seguimos. É por isso que é importante nós não cairmos em falácias para acabar negando nenhum dos dois, mas buscar nos aperfeiçoar e desenvolver, lembrando que tanto os nossos estudos na ciência quanto os nossos estudos na palavra nos levam a glorificar mais ao nosso Deus. Amém. É isso. Uau!
Parabéns! Maravilha! Toma Maravilha. um pouco d'água, toma um pouco d'água. Toma um pouco d'água, Joel. Bom, a gente está com o tempo já bem restrito, né? Mas como a gente comentou no início, é bastante denso, né? O capítulo foi bastante denso, então se justifica. E eu vou passar para a Cris, então, ver o que ela faz as considerações, ou se dá abertura ainda para discussão, o que tu acha? Primeiro, eu quero Eu vou ter que parabenizar o sair, Joel, tá? né? Eu vou já passar a palavra para ti, Haroldo. Quero parabenizar o Joel, foi excelente, né? Você tem cara de filósofo. Esses físicos, né, são assim com a filosofia. Então, parabéns, foi excelente. Eu acredito que a gente pode abrir, né? Eu sei que assim, o horário está adiantado, mas se porventura alguém precisar sair, fique à vontade, né? E quem puder ficar, né, para a gente ter aí um momento aí de diálogo com o Joel, né, de debate. O que vocês acham? Deixa eu tirar uma fotinha, então, antes de começar as perguntas. Tira a fotinha. Posso? Ai, tá bom, então. No 3. 1, 2, 3. Ih, de novo, teve gente que estava arrumando Pode sorrir, Cristiane. Vamos lá, pode de novo, sorrir, no 3. Cristiane. Tá bom, vamos Peraí, deixa eu ajeitar meu cabelo, gente. Eu já ajeitei o meu, ainda bem. A aula da Cristiane Vai. tá uma beleza. Já no 3. 1, 2, 3. Aí. Pronto. Beleza. Tudo bem, é um sorriso E, forçado, né? Mas tudo bem. Hoje, ela vai aprender a sorrir, não se preocupa não, gente. Bom, então, gente, eu acredito que, assim, seria muito bom se a gente tivesse aí, assim, aquelas intervenções de 2, 3 minutos, né? Para a gente garantir pelo menos umas 3 participações aí, dialogando com o Joel. Quem vai ser o primeiro? Vai ser o Haroldo, que é da física? Ah, não, só para dizer, o nome do padre era... Como é? Hubble e Demetri. Até a lei de Hubble hoje já mudou o nome, é lei de Hubble-Lemaitre, é um padre belga, né? Foi ele que, quando apresentou para Einstein a possibilidade de um início, Einstein falou, não, isso tem cheiro, né, de criação, não, nada disso, eu não quero saber disso. Rejeitou completamente. Aí depois ele vendo as medidas, né, do Hubble, aí ele foi mudando devagarzinho, e depois disse até que o erro maior da vida dele foi ter insistido naquela constante cosmológica, né, para tornar o universo estático, né, estático e eterno. Depois ele teve que abrir mão mesmo, né, das convicções dele. Quem eu também queria parabenizar aí o Joel, né? Foi fantástico, conseguiu falar de todos os tópicos. Eu pensei que ele ia escolher uns 2 ou 3, né? Mas conseguiu aí no mesmo fôlego, mostrou também aí domínio dos tópicos, né? Então, parabéns, Joel, pelo esforço e pela contribuição, né? Eu deixaria a seguinte pergunta para você, se caso houver tempo de responder, né? Na tua visão, nós brasileiros, ou então você, assim, com conhecimento aí dos seus colegas na turma de física, para quem não sabe, o Joel é estudante de física, né? Que esse contexto histórico, ele é relativamente ventilado, ele é conhecido, ou ele é uma coisa ainda muito restrita? Olha, ainda é uma coisa muito restrita. A questão de Newton. É claro que no curso de física costuma ser tratado de uma forma mais superficial, porque não existe uma abordagem histórica muito. A visão que a maioria tem é a visão que a gente recebe, aquela bem mais estereotipada. Mas eu tive o privilégio, assim, de aprender ainda, né? Ainda no faculdade de física, né? Nós temos o professor Walter, ele estuda bastante em cima do caso de Galileu, em cima de Newton, né? Ele leu muitos originais assim. Ele apresentou o caso de Galileu de uma forma muito, muito interessante. Muita coisa que eu citei aqui, inclusive. Eu fui buscar, né? Então, a nossa turma, no caso, foi privilegiada e aprendeu um pouco mais sobre o caso de Galileu. Mas, em um amplo contexto, assim,
nos ensinos de física, no contexto aqui do Brasil, ainda é uma coisa que se resume muito ao estereótipo, à falácia essencialista, né? É porque a abordagem histórica não é o forte, assim, dos cursos de exatas. Quem mais gostaria de fazer um comentário, né, ou uma pergunta? Na verdade, eu queria agradecer também, gostei, a gente se sentiu assim, nossa, olha, temos um futuro, né, filósofo cristão, né, físico cristão, né, também, então fiquei muito bom, né, aprendi muito com vocês, já. Acho que a gente tem muito a agregar, é uma obra que realmente eu comecei a ler o capítulo e vi que exige mesmo uma leitura, até você voltar às origens e entender, nossa, você, né, você teve um aprofundamento no conteúdo que ajudou bastante, né? Então, até para a gente voltar e ler com maior leveza, né? Então, acho que isso, para mim, vai ajudar bastante. Então, assim, eu acho que eu queria mesmo parabenizá-lo, né? E dizer que eu me lembro muito quando eu dava aula de escola bíblica, quando eu falava no livro de Gênesis, e eu tinha que fazer a relação do livro de Gênesis com os fatos da própria história, de ciências e tudo. E aí, hoje em dia, hoje eu estava lembrando que eu encontrei na sua fala ficou bem claro, eu encontrei um dos meninos da escola bíblica que foi para a faculdade e terminou e fez de biologia também e está migrando para a paleontologia. E nem por conta disso deixou de seguir a sua fé, né? Então, acho isso que é muito bom, acho que mostra que você está aprendendo, né, com as professoras, com o Saulo, então acho que isso é muito positivo, isso engrandece e cada vez mais dá um reconhecimento da importância desse tipo de conversa e de abordagem de conteúdo que foi trazido. Então, parabéns por isso. Obrigada. Eu acho que a Eleonora tinha levantado a mão. Quer falar, Eleonora? Eu queria saber se o Darwin ficou amigo da igreja quando ele virou ateu, se ele foi punido pela igreja. Olha, ele não chegou a ser punido. Ele foi se afastando ao pouco, assim, mais teologicamente, filosoficamente, assim, do pensamento da igreja. Ele se afastou do pensamento da igreja. Mas ele ainda tinha um carinho pela igreja, tanto que ele continuava fazendo, né, as doações que ele fazia para as obras da igreja, obras de caridade. Ele tinha um bom relacionamento com a eclesiologia da igreja, né, melhor dizendo, a eclesiologia da igreja. A língua tem enrolando aqui, pessoal, perdão. Mas mesmo ele perdendo aos poucos a fé, ele manteve um bom relacionamento, mas não manteve uma concordância, né, com o pensamento religioso. Mas ele era católico ou era anglicano? Eu acho que é anglicano, né? Eu acho que é anglicano. É anglicano. Então não é a igreja romana não, viu, Eleonora? Tá? É a igreja anglicana. Estava confundido já, é verdade. Ele era inglês, né? Se tu permite, Joel, complementar o que tu disseste, o Darwin ele teve uma formação teológica, né? Ele ia ser padre, vamos dizer assim, ou pastor, né? Dependendo da área lá da Inglaterra. Ele parou no meio dos estudos, mas ele teve todo o módulo de ciências naturais, né? E ele desenvolveu a parte naturalista e viajou no Beagle, né? E os especialistas não dizem que Darwin era ateu. Dizem que Darwin, ele passou por umas experiências duras na vida, né? Que foi, primeiro, a perda da sua filha, depois um conflito com alguns religiosos que diziam que o pai dele, que esse sim, se falava que era ateu, mas era uma pessoa filantrópica, né? Uma pessoa que ajudava muitas outras. Ficavam dizendo para ele que o pai dele ia para o inferno. Então, isso levou ele a ter um problema com o problema do mal, vamos dizer assim, né? E aí, no final da vida dele, ele meio que transitava numa posição agnóstica, né, de dizer que não sabe se realmente Deus existe ou não, mas dizer que ele era ateu, definitivamente não, né? Tanto que ele foi enterrado na basílica, né, ali dos monarcas da Inglaterra. Não pode ser enterrado gente que se coloca como ateu.
Por quê? Porque a coroa inglesa é a coroa abençoada por Deus, né? Segundo a estrutura política deles, né? Então, alguém que se considera ateu não pode ser enterrado na basílica, onde está enterrado Isaac Newton e outros grandes heróis da ciência, né? Então, ele não é considerado ateu, ele é considerado que foi perdendo a sua fé, e os biógrafos dele normalmente dizem que ele tem uma aproximação muito forte com uma tendência agnóstica, né? Que foi própria ali dos estudantes dele, né? Como o Bulldog de Darby, que é o Hallett, né? Que meio que cunhou esse termo. Ah, o Haroldo saiu. Bom, gente, não sei se tem outras pessoas. Uma coisa só que me chama muita atenção na exposição, no conteúdo, na realidade, né, em relação à ciência, né, esses marcos históricos, a discussão aí, ciência, teologia, fé, né, é quando fala aí que a ciência, né, ela é subversiva, né, que ela é rebelde, né, que ela tem aí todo um confronto com determinada cultura, né, e assim, eu acredito que ainda hoje isso é verdade, mas é bom também a gente lembrar que existem ciências, né, e não existe uma concepção de ciência, porque ainda existe essa disputa hoje, né, de se falar assim, porque há ciência, né, como se só houvesse uma ciência, né, e assim também como o cristianismo, ele historicamente, né, a gente vê que ele também é subversivo, ele é perigoso, né, ler a Bíblia, realmente, se nós nos aproximássemos mais da Bíblia, né, se a gente realmente vivesse um pouquinho mais, né, eu acho até que a gente sofreria bastante, né, se a nossa teologia fosse mais próxima da Bíblia, a gente sofreria bastante, mas a gente teria um impacto maior, né, porque o cristianismo é sinônimo de sofrimento, né, então eu acho muito interessante essa visão aí de rebeldia. Joel, você acredita que hoje a ciência, né, a ciência aqui no Brasil, ela é rebelde, ela é subversiva? Olha, eu acho que a ciência no Brasil ela é bem pobre, filosoficamente falando. Existe uma visão muito... Eu acho que existe uma visão muito naturalista que tende a ser rebelde com qualquer pensamento mais religioso, qualquer pensamento mais metafísico, assim, né? Mas eu acredito que é uma coisa que tem mudado bastante. Eu não sei se essa é uma impressão que eu tenho, mas é uma coisa que se desenvolveu bastante nos últimos tempos, nos últimos anos. Eu acredito que tem diminuído a subversão da ciência, da ciência rebelde, do cientista rebelde, né? Mas é importante lembrar, né, que a ideia da independência das pressuposições científicas, de não, a ciência trabalha a partir das suas próprias pressuposições, não é algo negativo. Mas a partir do momento que o cientista, né, vai trabalhar daquilo como uma forma de negar os outros, aquele mesmo erro entre o Estado laico e o Estado ateu, né? Da mesma forma, a ciência ela não nega, ela apenas não compartilha pressuposições religiosas. É o que eu entendo. No Brasil, é um problema que eu acredito que está diminuindo. Ok. Eu vou passar a palavra para o Saulo. Não sei se tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta, né? Saulo, então, tá com a palavra. Gente, que fôlego, né? Foi bastante coisa, né? E não somente o Joel comentando, expondo, mas a gente dialogando com ele também, né? Essa última fala da Cris me recorda muito sobre o movimento que o Joel expôs da formação do universo mecanicista e o desenvolvimento do deísmo. O que é? Você pegar uma visão de mundo científica e você querer impor aquilo à vivência, à experiência religiosa. O que é o deísmo? Na verdade, uma interpretação da ciência que você impõe e até mesmo desnatura a interpretação bíblica, né? Tanto que foi necessário fazer um movimento contrário a isso, né? Eu acho que tem alguém aqui querendo perguntar. Não sei se José Bezerra. Pode fazer a pergunta. Ainda temos um minutinho. Tá, é porque eu fiquei com uma dúvida em relação à falácia essencialista. Eu não entendi muito bem do que se trata, e eu queria que, não sei, de repente alguém tentasse me explicar de novo com mais calma o que é que seria isso. Eu acho que eu fiquei um pouco em dúvida em relação à terminologia
do essencialista. Pelo que eu entendi no momento da fala, né, eu tive que sair em alguns momentos, então o que eu peguei foi que isso está atrelado à identidade delas e que o problema seria tratar elas como sendo fixas, permanentemente fixas. Seria isso mesmo ou não? Eu estou errado, é outra coisa? Deixa eu comentar um pouquinho, depois eu pedir ajuda do professor Saulo também, se ele puder comentar mais para ajudar. A ideia da falácia essencialista é querer resumir a religião e a ciência num protótipo específico. Tratar algo como religião é uma coisa muito complexa. Chamar algo de religião, chamar algo de ciência também. Eu acho que é no primeiro capítulo que o McGrath diz, né, sobre o próprio hinduísmo. Peraí, como é que nós definimos uma religião? Dizendo que existe um Deus lá, um Deus pessoal, ou deuses, aí a gente excluiria o budismo. Né? O budismo também é uma religião, mas não carrega o Deus. Então, eles têm a gente tem que reconhecer um certo nível de complexidade, tanto em chamar algo de religião, como também naquilo que nós chamamos de ciência. Nós temos que reconhecer e saber determinar. A ideia da falácia essencialista é querer resumir os debates, simplificar eles a essência entre religião e entre ciência. Por exemplo, pegar o debate de Galileu, uma coisa muito complexa, envolveu a parte política, envolveu a parte eclesiológica da igreja, todo o conflito da reforma protestante, a contra-reforma. Tratar isso apenas como uma discussão de religião e ciência. Né? Galileu foi a racionalidade e a igreja foi o misticismo, é uma falácia essencialista. Eu não sei se estou conseguindo explicar, né? Mas a ideia é que é uma falácia que traz a ideia da guerra. Existe uma guerra aqui entre a ciência e a religião. Então, quando você pega uma essência, qual foi a palavra que eu usei? Não lembro agora. O estereótipo, né? O estereótipo de ciência e religião, e você aplica aquilo na história da forma que a pessoa bem entender. Aí é um nível de falácia. Eu não sei se eu fui muito claro. Seria, então, uma espécie de reducionismo conceitual? Porque, pelo que tu falaste agora, eu lembrei do capítulo 1, do que ele tratou... porque ele estava falando da dificuldade em conceituar tanto ciência como religião, né? E da diversidade intrínseca a cada uma delas. E ele usou a analogia do tabuleiro de xadrez, né? Que ao invés de tentar abraçar o mundo, ele foi para alguns pontos ali que já são os pontos mais debatidos, mais conhecidos, e tentou traçar dali. Então, assim, seria, então, a falácia essencialista seria eu tentar pular isso tudo e tentar, sei lá, tentar definir um termo comum para discutir isso no aspecto macro? Tipo, seria uma simplificação grosseira? Seria isso? Parece que é tudo isso e mais um pouquinho, né, Joel? Existe a ideia aquela falácia, né, que nós chamamos de reductio ad absurdum, quando você reduz uma ideia, né, do seu oponente ou de uma outra pessoa, você adapta ela e reduz ela ao extremo, e você tenta transformar aquilo no absurdo, né? Então você manipula o argumento contrário e reduz ele ao absurdo, né? É um argumento. É claro que não dá para dizer que isso é diretamente dizer, né, que a falácia essencialista é um reductio ad absurdum, mas é muito próximo. É você realmente reduzir todo o debate a esse simplismo grosseiro. Eu ia comentar outra coisa que tu falou, não estou me lembrando agora. Mas é basicamente isso, né? A falácia essencialista. O que eu acho que o Joel está tentando resumir para ti, José, é que isso daqui é um combate do discurso público. Eles querem justamente trazer honra ou desonra a um determinado grupo, né? Então, uma das estratégias que foram utilizadas foi no debate usar falácia, que quer dizer usar uma tese falsa como se fosse verdadeira. Essencialista em que sentido? Parece que a ciência representa a luz, o esclarecimento, a razão em todo o tempo histórico. E a religião representa a escuridão, o retrocesso, o tradicionalismo em todo o tempo histórico. Ele é essencialista de essência. Parece que a essência da religião é ser obscura, é ser tradicionalista, é ser contra o desenvolvimento. Então,
tanto que alguma pessoa pode ouvir religião e já vem uma sensação negativa, né? Por quê? Porque ele já foi impregnado por esse fator valorativo negativo que seria essencialista, né? Então, isso não era sempre assim, como ele colocou, foi criado, né, foi bem desenvolvido no século XIX, na era vitoriana, com uma forma de combate contra os religiosos que desenvolviam ciência de maneira armadora e não profissional. E essa falácia, ela sempre vai transformar toda a discussão complexa no relacionamento de conflito. Na ideia dos relacionamentos entre ciência e religião, ela tenta transformar tudo em conflito, onde, como o professor Saulo comentou, a ciência seria a luz, o conhecimento puro, né, a sabedoria, a racionalidade, e a religião, a fé, seria o obscurantismo. Então, a ideia da falácia também é tentar resumir essas duas essências, né, o estereótipo desses dois lados, e pegar e transformar em apenas um confronto, em apenas conflito. Eu acredito que é isso. Bem, gente, então já passamos do nosso tema. Obrigado, José, pela pergunta maravilhosa. Se tivesse mais perguntas, a gente ia querer responder, né? Realmente já está na hora da gente encerrar. Quer falar alguma coisa, Haroldo, antes de encerrar? Não, Não, eu né? bati sem querer aqui no negócio. Só me despedir mesmo. Parabéns, Joel. Deus abençoe. Parabéns, Joel. Parabéns, gratidão aí a todos que participaram. Cris, obrigada, colegas. Parabéns, Joel, foi muito bom. Bom final de Isso semana, mesmo. boa semana a todos. Valeu, gente. Obrigado, Boa semana. Cristiane, pela produção do trabalho. Tchau, Saulo, gente. Tchau. Tchau, gente. Daniel, Zé Bezerra, Se cuidem. Alexandre Rocha, Scarlett. Tudo bem. Obrigada, Joel. Claro. Cristiane. Tchau, Cristiane. Ótimo nessa sensação. Foi um desafio esse capítulo, foi desafio. Foi, né? Vou interromper aqui a gravação, né? A gente está finalizando, mas parabéns. Foi Gente, ótimo. Eu preciso ir porque eu vou aqui para uma... Olha só para onde eu vou, uma festa fantasia. Vai, amiga. Eu vou comprar pão. Tchau, gente. Tchau, gente.